Minhas amigas, meus amigos, este é o canal do Paba, que mostra a realidade nua e crua de Piancó, sem medo de falar a verdade. O assunto que eu trago à baila hoje é sobre os 100 anos da morte do padre Aristide Ferreira da Cruz, porque no próximo ano, 2026, precisamente no dia 9 de fevereiro, se completará 100 anos da morte de padre Aristide Ferreira da Cruz, que foi morto pelos revoltosos, os oficiais do exército da coluna Prestes, que passavam por Piancó. Então houve um tiroteio de 3 horas de tiroteio, onde o padre, com apenas 60 pessoas, enfrentou 1.500 revoltosos da coluna Prestes. Este fato virou história. Está em todos os livros de história do Brasil. Só para se ter uma ideia, esse livro aqui, quem escreveu foi Jorge Amado. Vida de Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. No capítulo 16 deste livro, fala sobre o episódio em Piancó. Aqui tem um livro da filha de Prestes, Anita Prestes, Leocádia Prestes, que também menciona o fato ocorrido em Piancó. Aí tem esse outro livro, Renato Mocelin, coluna Prestes. Tem as noites das grandes fogueiras, do jornalista Domingo Meirelles, aquele da Rede Globo. E no capítulo 33, ele fala sobre o fato ocorrido em Piancó. Aí vem biografias, essa aqui de Damião Arão Reis, aqui outra de biografia de Prestes, Luiz Carlos Prestes, de Anita Leocádia Prestes, né? Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro. Aí vem de um americano, né, o Malcolai, que escreveu sobre a coluna Prestes, fala em Piancó. Aí outro livro de Anita Leocádia Prestes, uma epopeia brasileira. Tem o de Nelson Werneck Sodré. Temos de Eliane Brum. Tem esse outro aqui de Denis de Moraes e Francisco Viana Prestes, Lutas e Autocríticas. E aqui, nos livros de escritores piancoenses, nós temos Piancó, 250 anos de história, menciona esse fato. E Clodoaldo Brasilino Filho. Temos a coluna Prestes em Piancó, Caso Padre Aristides, de minha prima Rúbia Micheline Moreira Cavalcante. Temos a vida do Coronel Arruda, Cangaceirismo e coluna Prestes. Né? O Coronel Arruda também esteve neste dia combatendo a coluna Prestes aqui em Piancó. Temos a coluna Prestes atravessa Boqueirão de Coremos, de Agu Rodrigues dos Santos. Um olhar paradoxal da coluna Prestes em Piancó, de Cícero Paulino. Temos Joana dos Santos, de Ivan Bichara, ex-governador da Paraíba, que escreveu e fala sobre Piancó. Temos outro livro, A Coluna Prestes na Paraíba, de José Arruda de Arruda Melo, José Otávio de Arruda Melo. E temos aqui A Paraíba na Trilha da Coluna Prestes, de Francisco de Assis Melo. Temos ainda o livro Marchas e Combates, de Moreira Lima. E temos o roteiro da coluna Prestes, né, do desembargador Coriolano Dias de Sá. Então, eu quero fazer essa mostragem e citar aqui o livro A Coluna Prestes, do padre Manuel Otaviano, A Coluna Prestes na Paraíba. E eu quero mostrar a vocês que esse fato em Piancó, que ocorreu em Piancó, vai acontecer, vai completar 100 anos.
Eu vou mostrar aqui a foto de Padre Aristides Ferreira da Cruz. Padre Aristides foi morto no dia 9 de fevereiro de 1926. E o que eu acho interessante é que em 1955, quando este livro aqui foi escrito, esse livro de Padre Otaviano, ele dizia, eu vou ler só uma parte aqui: não se falou mais em elementos do Padre Aristides com o domínio de seus inimigos. Os inimigos do Padre Aristides era a família Leite. Estes nem o interesse tinham em cultuar a memória do valoroso sacerdote. Pelo contrário, sentiam-se bem vendo-a apagada. O barreiro sinistro, onde foi ele sacrificado e jogado dentro com seus denodados companheiros, por trás dos muros de casas velhas, continuou tempo adentro, coberto de matos e esterqueiras. E assim permaneceu por alguns anos. Mais tarde, houve um ligeiro movimento, um estremeço de consciências por parte de alguns de seus amigos, que, embora pequeninos, não o esqueceram de todo, no intuito de angariar recursos e levantar-se no local da bárbara execução um pequeno monumento que guardasse o sangue dos heróis martirizados. Afeiçoei-me a ideia, posto que fosse em sua vida política um de seus pertinazes adversários, e comuniquei essa deliberação ao Dr. Epitácio Pessoa, com quem politicamente me achava ligado. Ele, em despacho a mim dirigido, aplaudiu o meu gesto, qualificando de generoso, porque nascia de quem tanto combateu em vida o inesquecível mártir da legalidade. Restaurado o regime democrático, persisti na ideia da ereção do referido monumento. Transitou pela Assembleia do Estado um projeto, votando uma pequena quantia para sua consecução. O governo deu-lhe a sanção e foi iniciado o trabalho que não chegou à conclusão, porque a verba fora insuficiente. De tudo o que foi feito, resta apenas um pequeno amontoado de tijolos espedaçados. O que eu quero chamar a atenção nesse vídeo é que a família Leite, que governou Piancó até os idos da década de 80, com vários líderes, a exemplo de Dr. Antônio Leite Montenegro, que foi prefeito 6 vezes, eles tinham tudo para querer apagar a memória de Padre Aristides. Tudo, eram inimigos. Aí, tudo bem. Agora, a família Leite não manda mais em nada aqui em Piancó. Quem está mandando é a família Galdino. Há 32 anos. Eu queria saber essa implicância, gostaria de saber essa implicância do grupo Galdino, a começar pela ex-prefeita Flávia Zerra Galdino, que não aproveita essa história de Padre Aristides para se fazer em Piancó turismo histórico, já que essa história está nesse amontoado de livros. Não só desse aqui, esses são os que eu tenho, mas são inúmeros, todos os livros de história do Brasil, ao que se refere à coluna Prestes, conta este dia fatídico aqui de Piancó. Então poderíamos fazer o turismo histórico. E o ano que vem é um ano oportuno, porque vai se fazer 100 anos da morte de Padre Aristides. Então está na hora da família Galdino não pensar nessa implicância, tirar da cabeça essa implicância, porque talvez o fato deles não trabalhar essa ideia de turismo histórico seja porque eles não querem que Piancó, os piancoenses, principalmente a juventude, se espelhem em Padre Aristides, que era um revolucionário, era um homem que conseguiu acabar com a oligarquia em Piancó. Enquanto ele foi padre em Piancó, ele conseguiu acabar com a oligarquia dos Leite, que perdurou por mais de 200 anos. Aí talvez a família Galdino não queira que o povo de Piancó conheça a história de Padre Aristides, porque talvez seja uma ameaça a esse reinado. E Piancó está perdendo uma chance de se fazer turismo histórico aqui na nossa cidade, que traz
o turismo, e turismo traz lucro para as empresas, para os cidadãos piancoenses e para os cofres da prefeitura. Eu não entendo. Então eu rogo ao prefeito Júlio Eduardo que crie uma comissão ainda este mês e para começar a organizar um evento. O dia 9 de fevereiro, que cai numa segunda, poderia ser aproveitado. Dia 7, 8 e 9, fazer um seminário, um congresso, trazer pessoas, historiadores, trazer a filha de Prestes, ou o filho de Prestes, para estar aqui em Piancó. Quer dizer, o neto de Prestes, trazer um Domingos Meireles, trazer Rúbia, todos que escreveram sobre a coluna Prestes, para que aqui se faça um congresso a nível nacional, para a gente mostrar a vida e a história de Padre Aristides Ferreira da Cruz, um verdadeiro revolucionário do sertão. E eu estou cobrando, estou exigindo, porque caso o prefeito não adote providências, eu vou ter que me juntar com algumas pessoas que pensam em história e fazer alguma coisa, porque em branco não vai passar. Eu vou até, na próxima semana estarei em João Pessoa, vou procurar a Secretaria de Cultura do Estado e fazer um requerimento para que adote algumas providências. Eu vou buscar até o governador, mas em branco não vai passar. O que me deixa pasmo é que Edivaldo Leite de Caldas Júnior, que faz parte do grupo Galdino agora, não se manifesta. E era um dos maiores defensores da vida e obra de Padre Aristides Ferreira da Cruz. Então está feito o pedido e Piancó tem que começar a deixar essa política cebosa de lado e pensar em crescer e não perder essa oportunidade de se fazer turismo histórico. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Eu vou terminar o vídeo com a foto de Padre Aristides Ferreira da Cruz, o homem que realmente fez história em Piancó. A história dele está em todos os livros de história do Brasil. Então vamos torcer para que essa minha ideia, essa minha sugestão seja aceita pelo prefeito Júlio Eduardo e eu me colocar à disposição para ajudá-lo nessa iniciativa. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.